Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmãos, passando no nosso canal, você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal, porque a plataforma digital lhe comunicará, você receberá as notificações, todo vídeo que subir na plataforma do YouTube. O nosso assunto de hoje à tarde é muito magnífico. Vamos falar um pouquinho sobre os atributos eternos da Bíblia. Irmãos, eu conversando agora há pouco com um servo de Deus, diácono, daí da capital de São Paulo, ele falando para mim como ele participa muitos das reuniões dos diáconos e de anciães no Brás. Ele falou para mim que a concepção que eles têm de estudar a Bíblia é que vai fazer a pessoa perder a graça. Irmão, é um pensamento diabólico, irmão. É pensamento diabólico e satânico que está na cabeça desses nossos irmãos anciães. E não é nada disso, irmão. Irmão, a Escritura Sagrada, quando você lê ela te lê. Quando você examina ela te examina. Quando você mergulha nela, ela purifica a sua mente. Irmão, a rainha Vitória, perguntaram para ela qual era o progresso da Inglaterra do seu dia. Ela pegou, mostrou a Bíblia, falou: progresso da Inglaterra está aqui, na Escritura Sagrada. Napoleão Bonaparte, quando falou a respeito da Bíblia, falou: esta daqui é a maior arma para você vencer os inimigos de Deus. Irmão, a Escritura Sagrada, para os irmãos entenderem, o nosso ensino bíblico, que vai começar agora, dia 5 de novembro, nós vamos entrar, tem uns que acham que nós vamos ficar só nos termos teológicos lá. Não, irmão, nós vamos entrar em assunto profundo, profundíssimo, das Escrituras Sagradas. Vai ser uma coisa, irmão, extremamente magnífico. Muitos irmãos e irmandade estão escrevendo. Se inscreva, irmão, porque nós vamos fazer tudo de graça. Esse ensino bíblico que nós vamos dar para a Irmandade sobre a Escritura Sagrada vai ser tudo gratuito para os irmãos. E os irmãos não encontram nenhum lugar. Todos os lugares que você vai aí é cobrado. Eles pagam por aquilo que vão ensinar. E nós vamos ensinar tudo de graça. Só para os irmãos entenderem. A Bíblia, ela tem 4.000 anos de história. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego.
ela foi escrita em torno de 1.500 anos. A Bíblia já foi vendida mais de 4 bilhões de cópias. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais conhecido do mundo. A personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, ela lá do século I até o século III, IV, já existia na igreja mais de 100 evangelhos. Então, a igreja, junto com os eruditos, reformadores, tomaram uma decisão de escrever um canon bíblico. Canon. A palavra canon é a expressão de uma cana. Significa medir, sabe? Medir. Fazer uma Bíblia coerente, o Novo Testamento com o Velho Testamento. Então, lá pelo século V, quando ela foi escrita, mesmo, esses 100 evangelhos, a hora que foi passar no teste do cânon, só ficou 4 evangelhos. 96 evangelhos foram reprovados. Passou no teste só os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E ela foi escrita em harmonia o Novo Testamento com o Velho Testamento. Depois veio a outra regra, que é de formando uma unidade, né? E aí veio a outra regra de inspiração. E a Bíblia é o livro mais lido e o livro mais perseguido. Entendeu, irmãos? Então a Bíblia ela tem a primeira parte é a parte histórica, que vai de Gênesis até Esther. Depois tem a segunda parte, a parte poética, que vai Jó, Salmos, Cantares de Salomão, Provérbio. Depois tem a parte profética, os 3 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois a outra parte dos profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Depois vem a parte dos 4 evangelhos. E é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Aí depois vai de Romanos até a epístola do apóstolo Judas. Querendo dizer, as cartas apostólicas interpretam o Evangelho. Agora vamos nos atributos dela. Primeiro atributo da Bíblia é a inspiração de Deus. Todos os livros são inspirados, desde de Gênesis até Apocalipse. Por quê? Aí alguém diz, mas a Bíblia contém a palavra de Deus.
Não, aí eles falam que contém, porque tem o diabo falando lá em 3 de Gênesis, e tem o diabo também falando lá em 4 de Mateus, em 4 de Lucas. Irmãos, a voz do diabo é a palavra de Deus? Não. Mas os registros que a Bíblia faz da voz do diabo é a palavra de Deus. Dizer que a Bíblia é inspirada não significa que nessa inspiração tem só as partes lá que Deus falou diretamente de Deus. Inspirado. Por que é inspirado? Porque o que o diabo falou lá é inspirado. Por quê, irmão? Porque o registro que a Bíblia fez da fala do diabo que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia registrou para nós conhecer as estratégias do diabo. Tanto que ele usou lá em 3 de Gênesis, como no livro de Jó e como na tentação. Foi registrado como palavra de Deus. Por que é palavra de Deus? Porque Deus registrou o diabo falando. O registro que Deus fez da mentira do diabo, das falas do diabo, é a palavra de Deus. Os registros que Deus fez, Caim matando Abel, que é a palavra de Deus. Então, a inspiração da palavra de Deus, ela mostra o lado bom e o lado ruim das suas criaturas. Para quê que ela mostra? Para mostrar para nós onde que o diabo está operando e onde Deus está operando. Então, toda escritura é a palavra de Deus. Segundo atributo é a inerrância. É que ela não tem erro. Aí alguém fala, mas não tem muito erro na Bíblia? Tem erros de traduções, mas erros técnicos não tem. É comprovado por todos os eruditos tradutores da Bíblia, que ela tem 98% de verdade dentro dela, mostrando a sua inerrância. Outro atributo, que ela é suficiente. Não precisa nós colocar outro livro ao lado dela para tentar dar uma interpretação melhor. Ela é suficiente. Agora, quarto, ela é progressiva. O que é uma revelação progressiva? Veja bem, no Éden, lá nós vemos a serpente, né? Nós não sabíamos quem era aquela serpente. Nós só sabemos quando é serpente, quando nós lemos Apocalipse 12:10, fala lá, foi derrubado a antiga serpente, o grande dragão, chamado Diabo e Satanás. Nós só entendemos em Apocalipse que aquela serpente era o Diabo e Satanás. Por quê? Porque a gente estava dando início à revelação progressiva. Ela foi crescendo, 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 até atingir o ápice da revelação plena. Jesus Cristo, no Velho Testamento, era apresentado como Cordeiro Pascual. Só que essa revelação, ela foi se desenvolvendo, até cumprir em Cristo. Que Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
uma revelação progressiva, ela começa, ela não é feita numa hora toda, ela acontece passo a passo, até ela atingir a sua plenitude. Então, onde que ela atingiu? Em Cristo Jesus, que ela atingiu a sua parte plena. E aí, nós temos a revelação orgânica. O que é a revelação orgânica? Vejamos bem. Isaías, quando pregava do seu livro, quando escreveu, ele começou falando das árvores, as árvores batendo palma, sobre os animais. Então ali nós vemos que Isaías era um profeta poético. O que é orgânico? É porque, irmão, quando Deus tomou os escritores para escrever a Bíblia, Deus não fez deles uma máquina. Deus não tirou ele do seu ambiente. Entendeu? Deus tomou ele para escrever, mas não desconectou ele de quem eles eram na sua vida, no campo. Igual Amós. Amós, ele escreve suas profecias, mas nós vemos uma obra, inspiração orgânica, que ele fala: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoro. Então, ele se retrata que ele era um vaqueiro, cuidador de gado. Então, esses aspectos da sua vida diária, da sua vida cultural, Deus não desconectou esses detalhes da sua vida. Não. Deus, ele escreveu dentro de uma cultura que ele era vaqueiro e não tirou aquele aspecto da vida dele. Então, isso se chama revelação orgânica. Outra coisa, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o que é que nós enxergamos? Nós enxergamos um aspecto de um médico. Veja bem que aquela parte lá, que está escrito que Cristo suou, e o seu suor se transformou em sangue, só no Evangelho de Lucas que está escrito. Por quê? Ali, só um médico para entender aquela linguagem, porque o suor de Cristo se transformou em sangue. Então, nós vemos Lucas, veja bem, até os tipos das doenças que ele dá lá no seu Evangelho, uns tipos técnicos de um médico. Então isso é uma revelação orgânica, querendo dizer que ele escreveu ali, mas Deus não desconectou do seu ambiente o que ele era. Entendeu, irmão? Paulo também, quando ele escreve a carta, vê ali um filósofo, um homem sábio, um erudito, um rabino. Então, Deus não desconectou essas coisas da vida do apóstolo São Paulo. Isso nós chamamos de revelação orgânica. Outra coisa, irmão, quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, as cortinas da eternidade se abrem. Para quê? Para você conhecer o Deus eterno, para conhecer os seus atributos. Tem os atributos comunicáveis de Deus, como é o amor de Deus,
é um atributo comunicável que Deus comunicou para os homens. O atributo da misericórdia, seus atributos da benignidade, seus atributos da fidelidade, do amor, da ternura, são atributos que Deus comunicou com o homem. Agora, tem os atributos incomunicáveis, que chamamos de eternidade, o atributo de onisciência, onipotência, onipresença. São atributos que tem Deus, que para você entender como Deus age nas Escrituras, aí você vai estudar a Bíblia, aí vai ser aberto para você como é que Deus agia, como que Deus age. Por exemplo, o salmista orava a Deus, para Deus se lembrar dele. Então, irmão, quando fala que ele fala para Deus se lembrar, não é dizer que Deus estava esquecido. Não. Quando ele orava para Deus se lembrar, ele estava orando, ele estava reivindicando aquilo que Deus tinha falado, que ia falar com ele, ia fazer com ele. Então, ele orava reivindicando aquilo que Deus falou que ia fazer com ele. Então, isso significa orar para fazer Deus se lembrar. Então, para você entender esse aspecto, você só entende estudando a Bíblia. Você estudando a Escritura Sagrada. Irmão, vamos ler aqui, um texto que está escrito aqui em Salmos, só para o irmão ver. Salmo 119, verso 11. Veja aqui, Salmo 119, verso 11. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Entendeu? Como é que você vai guardar nos seus corações a palavra de Deus se você não conhece ela? O estudo das Escrituras faz você conhecer a palavra de Deus. E o 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Como que você vai observar a palavra, sendo que você não conhece o que é a palavra? Então, o ensino bíblico, ele abre para nós os princípios de Deus. Então, irmão, deixa eu falar para o irmão. Eu estava na casa do meu sogro, um dia, estava lá, faz ao menos 25 anos atrás, e tinha lá um dos anciães mais antigos do Brasil. Aí o meu sogro falou assim: irmão, por que os anciães não querem que a Irmandade estude a Bíblia? Você falou: irmão, o Braz não quer que a Irmandade estude
só pelo sentido. Porque se a Irmandade estudar a Bíblia, eles têm medo da Irmandade ficar mais sábio do que ele e eles perder o domínio. Entendeu? Então, irmão, essa parte aqui, diz que os irmãos anciães em São Paulo, nos púlpitos, estão muito agressivos. O diácono que começou comigo agora há pouco, falou que ficou até com medo de ficar perto deles, de tão agressivo que estão com os irmãos que estão estudando a Bíblia. Mas irmão, eles não vão conseguir parar o povo. Porque no livro de Abacuque está escrito que a terra ia se encher de conhecimento, igual as águas enchem o mar. É tempo de Deus salvar o seu povo. Eles guerrear contra quem quer estudar a Bíblia vai ser igual eles guerrear contra as ondas do mar. Eles não vão dar conta, irmão. Não vão dar conta, porque Deus está abrindo, o Espírito Santo está abrindo a mente da Irmandade para estudar a Bíblia. Então, é este assunto. Fique com Deus.